Boa noite, amados irmãos. Louvado seja o nosso Deus pelos momentos que já passamos em sua presença e como vamos continuar na sua presença. E eu convido a todos a abrirem suas Bíblias, lá no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos fazer a leitura do texto pelo qual está inserida a mensagem desta noite. João capítulo 10, versículo 23 ao versículo 30. Ficaremos de pé, em reverência à palavra de Deus. Em seguida eu estarei orando e assim a igreja poderá sentar novamente. João capítulo 10, versículo 23 ao versículo de número 30. Nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-no francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vo-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém. Podeis sentar-nos. Meus amados, minhas amadas, uma das figuras mais fortes usada no Novo Testamento para definir o ministério do Senhor Jesus Cristo e sua igreja é a figura do pastor das ovelhas e do seu rebanho. Ele é o pastor, e nós, os crentes ou os cristãos, somos as suas ovelhas. Essa figura é apresentada não só no Novo Testamento, como nós acabamos de ler aqui nesse texto, em João capítulo 10, e em tantos outros, mas também essa figura do pastor já era usada no Antigo Testamento para falar do Senhor como um Deus que cuida, um Deus que apacenta e um Deus que tem um povo que Ele separou para adorá-lo. Essa mentalidade já estava na vida e no coração do povo judeu, que conhecia a palavra de Deus já escrita no Antigo Testamento. A essa tão importante figura bíblica, mais conhecida pelo povo de Israel como o pastor de Israel. Portanto, todo judeu se considerava uma ovelha de Deus, simplesmente por ser judeu de nascença. Mas o Senhor Jesus Cristo mostra aqui, respondendo à indagação dos judeus, que havia um diferencial entre as verdadeiras ovelhas e as que não eram ovelhas. A genética aqui não era o fator determinante
na distinção deste povo. Aqui o Senhor, Ele fala acerca da identidade das verdadeiras ovelhas do Deus de Israel. Mas em sua resposta aos judeus, que questionavam se ele era de fato o Cristo, o Senhor Jesus também fala acerca da sua identidade, como aquele pastor que o povo de Israel já conhecia. Ele é o pastor das ovelhas de Israel. Notemos as provas que Jesus Cristo vai mostrar aos judeus em relação às suas ovelhas e a ele como o supremo pastor de Israel. Aqui, se você ler todo o contexto deste capítulo 10, a começar do capítulo 9, eles começam a questionar a Jesus, como nós acabamos de ler, não é? Eles rodearam Jesus e disseram: até quanto nos deixarás a mente em suspenso? Se és tu o Cristo, dize-o francamente. Jesus Cristo vai e responde para eles: eu já o disse, não preciso mais dizer nada, vocês já sabem. Por que eles estavam indagando isso? Porque Jesus acabara de curar um cego de nascença. E se você ler aí no versículo 19 do mesmo capítulo, né? Jesus, a iniciar o capítulo 10, vai mostrar que ele é Jesus, ele é o bom pastor. E no versículo 19 deste mesmo capítulo, ele diz: por causa destas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir olhos aos cegos? Quem já viu alguém abrir os olhos a um cego de nascença? Você já viu algum demônio abrir os olhos de um cego de nascença? Nós nunca vimos. Por isso, o texto que nós acabamos de ler, eles chegam a indagar a Jesus e dizem: dize quem é verdadeiramente. Jesus já disse: as obras que eu tenho feito testificam que eu sou o supremo pastor de Israel. Aqueles que vocês já conhecem nas Escrituras. Então, meus amados irmãos, vejam só. Por isso que ele, Jesus Cristo, ele disse aos judeus que eles não acreditavam nele. E por isso não eram as suas ovelhas. Está aí no versículo 26. Ele diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. A genética de vocês não quer dizer que todos vocês são minhas ovelhas. Vocês estão negando não ser das minhas ovelhas. Muitos judeus não criam em Jesus. Então, apesar das obras que Jesus realizava e testificavam a seu respeito, muitos dos judeus, por se considerarem geração de Abraão, eles se consideravam ovelhas de Israel, ovelhas do supremo pastor. Mas Jesus diz: a genética não quer dizer tudo. Se vós fosseis filhos verdadeiramente de Abraão, vocês creriam em meu nome. Jesus vai falar, já havia falado lá no capítulo 6. Antes que Abraão existisse, eu sou. E vocês não creem naquele que está prometido nas Escrituras. Vocês conhecem e vocês não estão me reconhecendo. Por isso eu digo: vocês não são minhas ovelhas. Então, amados irmãos, vejam só como o Senhor identifica as suas ovelhas. Como podemos identificar quem são as ovelhas de Jesus Cristo? Isso servirá tanto para mim, como para todos nós que estamos aqui nesta noite. Então, o tema desta noite é o seguinte: as marcas das
ovelhas de Jesus Cristo. Quais são as marcas que identificam as ovelhas do Senhor Jesus Cristo? Primeiramente, versículo 27, a parte A. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, as ovelhas de Jesus Cristo, elas ouvem a voz de Jesus. Ou seja, Jesus, ele fala com as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz, mas as ovelhas também falam com o seu pastor. Aqueles homens não ouviam, não davam crédito à voz de Jesus. Por isso Jesus falam para muitos dos judeus, dizendo que eles não eram ovelhas de Jesus. Por isso, os judeus chegaram a ponto de matar Jesus Cristo. Mas as Escrituras, elas são maravilhosas. Mesmo assim, ele vindo para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Primeiramente, ele veio para Israel. Deus o ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E o pastor supremo, ele, mesmo os judeus matando ele não está morto. Ele está vivo. Deus o ressuscitou. Ele está vivo hoje e pode se comunicar e se comunica com aqueles que fazem parte do seu rebanho e que são as suas ovelhas. Ou seja, aqueles que são ovelhas de Jesus Cristo podem ouvir a sua voz em seus corações todos os dias, todas as horas, todos os momentos, alegres e difíceis, nos momentos de riso, de alegria, mas também nos momentos de pranto e de dor. O pastor, ele sempre está falando para as suas ovelhas. E as suas ovelhas, seja qual for o momento, elas estão atentas ao que o seu pastor está falando com elas. Para ouvirmos, amados irmãos, a voz desse supremo pastor, Jesus Cristo, necessário é que tenhamos comunhão com Ele, através da oração, através da leitura bíblica, da reflexão bíblica, santidade, temor em nossos corações, porque esse é o canal do qual o Supremo Pastor, ele fala com as suas ovelhas. Ele fala conosco através da Bíblia Sagrada. Eu pergunto a você que está aqui nesta noite, você tem ouvido? Se você diz que é ovelha do Senhor Jesus Cristo, e talvez você não seja ainda uma das ovelhas, será que você pode ouvir a voz desse pastor chamando você, falando com você? Pois requer que tenhamos comunhão com Ele, oração, leitura da palavra bíblica, reflexão bíblica, santidade, temor, respeito a esse pastor em nossos corações, porque esse é o canal que ele nos comunica, ele fala conosco, com todas as suas ovelhas. Não há outro meio. Ele nos fala pela sua palavra escrita. E esta é uma consolação para quem já é ovelha de Jesus Cristo. Sabe por quê? Esta verdade é de extrema grandeza para as ovelhas de Jesus Cristo, pois é uma prova
de que o nosso Deus, o nosso pastor, ele não está morto, ele está vivo. Ou seja, diferente dos ídolos que são mortos, mas o supremo pastor, Jesus Cristo, ele é o Deus vivo, é o Deus presente, é o Deus atuante, ele é um Deus que fala com as suas ovelhas. Ele não está morto, ele ressuscitou, ele está vivo, ele se comunica com as suas ovelhas, e as suas ovelhas se comunicam com ele. Alguém já disse que a Bíblia, fez uma ilustração, a Bíblia, quando nós a abrimos, quando nós folheamos ela, quando nós meditando, são os lábios de Deus falando conosco. Eu pergunto, você tem buscado a comunicação com o seu pastor? Você ouve Jesus falar com você? Uma coisa eu lhe digo, se a sua resposta for não, e se você deseja ouvi-lo, busque-o de todo o seu coração, através da oração, através da leitura bíblica. Santifique-se, frequente as reuniões onde as ovelhas do Senhor estão sempre reunidas. Seja assíduo aos trabalhos, pois as ovelhas de Jesus Cristo, elas sempre devem estar juntas. Ovelhas não sobrevivem sozinho, sempre devem estar o quê? Unidas, juntas, porque senão vai se desviar, vai se desgarrar do rebanho. Ovelha sozinho, sem estar junta do rebanho, ela com facilidade vai se desgarrar e vai ser presa fácil para os lobos que estão aí fora. Obedeça aos mandamentos, ame esse pastor de todo o seu coração. Peça a Deus para ajudar você a ouvir a voz de Jesus Cristo. E certamente você ouvirá Ele e Ele falará com você. Sabe por quê? O próprio Jesus Cristo, Ele ensina e traz promessas maravilhosas para aqueles que buscam em oração, em leitura bíblica, e pedem, buscam Ele de todo o coração, passam a amar a Ele. E quando a oração é sincera, Ele certamente falará aos nossos corações. Voltem um pouco aí, não desmarque aí João 10, João 5, João capítulo 5, versículo 24. Veja o que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Em verdade vos digo, quem ouve, olha só, a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Este é o diferencial entre as ovelhas que são de Cristo e aqueles que não são ovelhas de Cristo. Quem é de Cristo tem essa marca na sua vida. Elas ouvem a palavra de Deus e crê naquele que enviou a Jesus Cristo. Por isso eles passam já a ter o quê? A vida eterna. Eles não terão, eles já passam a ter. O verbo está no presente. Não entrará em juízo, mas passaram da morte para a vida. Ou seja, Jesus Cristo também em João 5, aí 39, veja o que é que ele diz.
Você quer conhecer quem é esse pastor? Você quer falar com o pastor? Você quer ouvir do pastor? Jesus Cristo disse: examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, pois são elas mesmas que testificam de mim. Você quer saber quem é Jesus Cristo? Examine as Escrituras, medite, ore, clame a Ele para que Ele possa falar com você, se você ainda não se vê como ovelha de Jesus Cristo. Porque se você não ouve, você não busca, você não medita, você não se consagra, é uma marca que você ainda não conheceu quem é o seu supremo pastor. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu pergunto a você: você tem ouvido a voz do seu pastor? Você tem ouvido a voz de Jesus Cristo todos os dias, a cada instante? Você tem conversado com Ele também? Sabe como é que nós conversamos com Deus? Meditando, orando e falando ao mesmo tempo com Ele. Deus fala comigo por intermédio da palavra e eu falo com Ele através da minha vida de consagração, através da minha vida de oração. Ele falando comigo pela sua palavra e eu falando com Ele a sós no meu quarto, junto com meus irmãos, orando, louvando e bendizendo o seu nome. A primeira marca das ovelhas de Jesus Cristo é esta: elas ouvem a voz de Jesus. Mas também o versículo 27, a parte B, mostra a segunda marca. Elas são conhecidas por Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Jesus Cristo diz aqui: quem é minha ovelha? Eu conheço ela por completo. Eu sei quem são elas. Jesus, Ele conhece as suas ovelhas de um modo singular. Ou seja, só Ele conhece perfeitamente quem são as suas ovelhas. Ele nos conhece melhor do que os nossos familiares. Nossos familiares não conhecem, não sabem que nós somos. A igreja pelo qual nós nos reunimos não conhece eu ou você por completo. Nossos amigos não conhecem eu ou você por completo. Mas uma coisa eu digo: se nós somos ovelhas de Jesus Cristo, Ele nos conhece melhor do que nós, melhor do que os nossos familiares, melhor do que todos os irmãos. Eu as conheço, eu sei cada uma delas quem são. Ele conhece a mim e a você, melhor do que nós quando nós falamos, que nós conhecemos, que nós sabemos quem nós somos. Ele conhece melhor quem nós somos do que até nós, individualmente. Sabe por quê? Porque o conhecimento que Ele tem de cada um de nós é perfeito. Muitas vezes nós nos enganamos até com nós mesmos. Nós não conhecemos quem somos nós mesmos. Muitas vezes nós nos decepcionamos até com nós mesmos. Mas Ele disse: eu conheço, eu sei quem você é. Você é minha ovelha. Eu conheço você por completo. Eu sei o que passa na sua mente, eu sei o que passa no seu dia a dia, tudo eu sei, porque você é minha ovelha. E isso é algo maravilhoso, é algo confortante para quem é já ovelha do Senhor Jesus Cristo. É confortante para nós sabermos que Ele conhece tudo o que se passa conosco e que está passando conosco todos os dias. Sabe por quê? Nos conforta porque Ele sempre está conosco.
Amados irmãos, muitas vezes nós não conhecemos a nós mesmos. E Jesus disse: quem é minhas ovelhas? Eu conheço. E muitas vezes nós até mesmo esquecemos por alguns instantes que Ele está presente em nossas vidas, que nós achamos que Ele não sabe o que nós estamos passando. Mas em todas as ocasiões, em todos os momentos de nossa existência, podemos crer e confiar que quem era ovelha de Jesus Cristo, Ele conhece perfeitamente. Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas incredulidades, que muitas vezes, por um momento ou outro, nós colocamos o nosso egoísmo e esquecemos que Ele está conosco. Por isso eu disse lá no início, muitas vezes nós esquecemos até que Jesus está conosco. Quantas vezes eu ou você, que falamos que somos ovelhas de Jesus Cristo, e muitas vezes algo acontece na minha e na sua vida, e muitas vezes nós buscamos outros recursos e não vamos primeiramente ao pastor das nossas almas. Muitas vezes buscamos recursos em outras fontes onde não há socorro, e depois é que nós voltamos envergonhados, nos prostramos aos seus pés e clamamos: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Por isso, muitas vezes, nós não conhecemos a nós mesmos, mas o Senhor conhece. Por isso, Ele nos socorre nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, nas nossas tristezas, nas nossas fraquezas e muitas vezes até em nossa incredulidade. Mas tudo o que passa conosco, Ele sabe, Ele vê. Jesus conhece as suas ovelhas, porque Ele é onisciente. Ele sabe o que sentimos, sabe quando nós nos entristecemos, Ele sabe quando nós choramos, sabe quando nós necessitamos de algo e quando nós estamos sendo tentados. Por isso, Ele diz que as suas ovelhas, o quê? Ouvem a sua voz, é a primeira marca, Ele as conhece. Ai de nós, amados irmãos, ovelhas de Jesus Cristo, se Jesus não fosse verdadeiramente Deus. Ele é o pastor de Israel, Ele é o supremo pastor das nossas almas. Ele conhece todos os nossos pecados, Ele conhece o meu e o seu temperamento, Ele conhece a minha e a sua personalidade. Cada um de nós temos o quê? Uma personalidade diferente, ou não temos? Mas Ele pacientemente, amorosamente, cuida, trabalha, nos ensina, nos exorta, nos disciplina, cada um de uma maneira diferente, porque muitas vezes nosso temperamento, nossa personalidade diferencia uma da outra. Não somos iguais a todos, somos pessoas diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes, mas Ele, mesmo que nós sejamos assim, Ele continua cuidando de nós. E apesar de nos conhecer tão bem, o seu amor por nós jamais muda, pois o amor de Deus, Ele é perfeito. Por isso, Ele sempre vai continuar amando as suas ovelhas, sempre vai estar abençoando as suas ovelhas. Já dizia o salmista lá, o salmo bastante conhecido, Salmo 139, versículo 1 ao versículo 6. Eu vou ler aqui para os irmãos. Ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces.
Tu sabes, Senhor, quando eu me assento, quando eu me levanto. De longe penetra o quê? Os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e tu conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra, Senhor, não chegou ainda à minha boca, e tu já conheces tudo o que eu vou falar. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim tu pões a tua mão. Aí o salmista aqui, ele fica maravilhado, ele diz: tal conhecimento, Senhor, é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir, Senhor. Eu pergunto a você, você é uma ovelha de Jesus Cristo? Você tem ouvido Ele falar com você todos os dias, todos os momentos da sua vida? Jesus conhece cada um de nós individualmente. Jesus conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas também conhecem o seu pastor. Por isso, amados irmãos, que o salmista lá, abram comigo, não desmarquem aí, Salmo 37. Salmo 37. É um versículo que todos nós conhecemos. Ele diz, foi escrito por Davi. Davi foi pastor de ovelhas. Ele entendia muito o que era ser um pastor. Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem o seu pastor. Mas por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque quem é ovelha de Jesus Cristo, ele já entregou o quê? O seu caminho ao Senhor. Ele confia nele. Nele em quem? No Senhor. Por isso, amados irmãos, a confiança é um desafio interessante para as nossas vidas. É o desafio do conhecimento do caráter de Deus. Se eu já entreguei a minha vida totalmente a Ele, eu sei que eu sou uma ovelha dEle, Ele é o meu pastor agora, eu já conheço o caráter dEle, então eu vou passar o que agora? A confiar não mais em mim mesmo, eu vou passar a confiar agora nele. Por isso que ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ou seja, só conseguiremos confiar no Senhor verdadeiramente após conhecermos o caráter e a sua maneira de agir com as nossas vidas. E só quem entregou o seu caminho de fato e de verdade ao Senhor foram aqueles que já podem se considerar ovelhas de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor, o pastor, já conhece as suas ovelhas. As suas ovelhas já conhecem também o quê? O caráter do seu pastor. E ele tem total confiança agora no seu pastor. Eu pergunto a você, você confia mesmo em o Senhor Jesus Cristo, em tudo na sua vida, a Jesus Cristo? Se você não confia ainda, é porque você não é ovelha de Jesus Cristo. E entregar, meus amados irmãos, sabe o que é? Às vezes nós achamos que é uma palavra simples, entregar. Entrega é entregar tudo mesmo, é entregar aquilo que eu acho que eu sou capaz de fazer. Não, Senhor, agora está em tuas mãos. Eu tenho um conhecimento elevado, eu tenho uma capacidade humana. Não, a minha capacidade ela é frágil, mas a capacidade agora é tua.
Mas eu sou uma pessoa muito inteligente, mas a minha inteligência foi tu que me deste. Então toma em tuas mãos, agora me ajuda cada vez mais. Confiar, amados irmãos, é entregarmos tudo. Tudo mesmo. Entrega e confia. Porque muitas vezes, sabe o que é que nós fazemos? Nós entregamos, dizemos que entregamos nossa vida, confiando, ao mesmo tempo desconfiando. Será que vai acontecer mesmo? Eu entreguei. Será? Aí ficamos, nós não falamos para ninguém. Nós somos tão egoístas que muitas vezes, sabe o quê? Entrega, meu irmão, teu caminho ao Senhor. Muitas vezes nós estamos falando para o irmão, para a irmã, entrega teu caminho ao Senhor. E muitas vezes, eu ou você, nós não temos entregado tudo nas mãos do Senhor. Mas Deus disse, eu conheço você. Eu sei o que passa na sua mente. Dizermos para os outros, entrega teu caminho ao Senhor é fácil. Aí eu pergunto, nós já entregamos tudo nas mãos do Senhor mesmo? E confiamos sem desconfiar? É isso. Confiar é isso, é entregar tudo. Está nas tuas mãos, Senhor. Toma conta da minha vida. Eu sou um miserável pecador. Você tem entregado tudo nas mãos do Senhor? Você tem confiado tudo nas mãos do Senhor? Amados irmãos, confiar no Senhor é olhar para frente, seguir para o alvo, sem perder tempo com a visão das mazelas do presente. É olhar para o nosso Senhor, o nosso pastor, acima de todas as coisas. Sabe por quê? Porque a nossa vida agora, das ovelhas de Jesus Cristo, já está oculta em Cristo lá na glória. É um já, ainda não. Abram comigo aí Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. A partir do versículo 1. Vejam só. Portanto, Colossenses 3, a partir do versículo 1. Se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai o quê? As coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes. Olha só, a ovelha de Jesus Cristo já morreu para onde? Para as coisas desse presente século. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha a maravilhosa promessa. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestado com Ele em glória. Ou seja, olhar para Cristo acima de todas as coisas. Isso é o que? Entregar o nosso caminho, é confiar nele, e o mais ele fará. Porque aquilo que nós não podemos ou não poderíamos nunca fazer por nós, Cristo já fez pelas suas ovelhas. Então as suas ovelhas, elas devem estar olhando agora, sabe para onde? Para o alto, para cima, onde Cristo vive, é a nossa esperança. Nós vamos passar, nós somos como a neblina que passa, nós nascemos, crescemos, frutificamos, mas um dia morremos. Mas um dia as ovelhas de Jesus Cristo, elas, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então sereis manifestado com Ele em glória. Por isso Jesus conhece as suas ovelhas, e nós conhecemos o nosso pastor. Ou seja, amados irmãos, confiar em Jesus é saber que a matemática do céu
é diferente das equações humanas. É saber que na ótica de Deus, na ótica de Jesus Cristo, o pouco do justo se torna muito. O Salmo 37, versículo 16 diz isso. Ele diz assim: mais vale o pouco do justo do que a abundância dos ímpios. E se você olhar aqui, amados irmãos, esse Salmo 37, nós vamos ver que Davi, uma ovelha do pastor de Israel, e ao mesmo tempo ele era pastor de ovelhas, ele estava se indignando com os malfeitores. Aí ele vem escrever esse salmo inspirado pelo Espírito Santo, ó. Versículo 1, olha o que é que ele diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois ele dentro em breve definharão como uma relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí no versículo 5 é quando ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Em outras palavras, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, nesse Salmo 37, ele diz: vocês que são ovelhas do Senhor Jesus Cristo, não fiquem indignados por causa da prosperidade do ímpio. Sabe por quê? Porque o ímpio vai passar, as coisas que os ímpios possuem vão se acabar. Não tenham inveja deles. Sabe por quê? Porque vocês são mais enriquecidos do que todos os ímpios. Porque vocês já receberam o maior tesouro na vida de vocês. Sabe o que foi? A graça de Deus na vida de vocês. Cristo morreu para nos salvar. Por isso que ele diz: mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. O cristão não deve querer possuir muitas coisas que os ímpios têm, porque muitas coisas que os ímpios têm, sabe o que foi? Foi conseguido, sabe o que? De forma injusta, de forma que não glorificou o nome de Deus. Matam, roubam, mentem para conseguir as coisas. O cristão não deve fazer isso. O cristão deve se alimentar da verdade, viver a verdade e morrer pela verdade. Estas são as marcas da ovelha de Jesus Cristo. Eles ouvem a voz do seu pastor, o seu pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem o seu pastor. Ou seja, confiar em Cristo é saber que nada nos irá faltar, que jamais seremos desamparados. O salmista, no Salmo 37, o versículo 25 também, mostrando, ele vai dizer o seguinte: olha, fui moço e já sou velho, porém jamais eu vi um justo desamparado, nem a sua descendência vi mendigar o pão. A descendência do justo, nem ele vai ser desamparado por Deus, nem a sua descendência jamais mendigará o pão. Então, amados irmãos, vejam só, é a confiança em Jesus Cristo, é a certeza da provisão de Deus em nossas vidas. O pastor conhece as suas ovelhas, mas as suas ovelhas, que são verdadeiras, conhecem o caráter do seu pastor. É a certeza, sabe de quê? Do nosso maná diário, ele já tem preparado para nós. Que o pão nosso de cada dia já está garantido pelo nosso pastor. Que aquele que sabe cuidar dos pardais, cuidará muito mais de nós que fomos comprados, redimidos pelo seu precioso sangue. Homens de pequena fé, creiam nisso, vocês são minhas ovelhas. Eu nunca vou desamparar vocês. Então, primeira marca das suas ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor, ele as conhece. Aí vem a última, versículo 27, para nós concluirmos. Vou ler todo o versículo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas o quê? Me seguem. Amados irmãos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz,
eu as conheço e elas me seguem. Eu acho belo no versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e na mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu vou ser francamente aqui para com os irmãos e para com todos, com toda a igreja. Amados irmãos, como é bom seguir os passos de Jesus. Como é bom ser ovelha de Jesus Cristo. Ao segui-lo, vamos conhecendo Ele cada vez mais. Vamos conhecendo cada vez mais como Ele é. Não apenas somos conhecidos, mas aprendemos a conhecer cada dia da nossa vida. E durante a nossa peregrinação aqui ainda nesta terra, nós vamos conhecer o Senhor e nunca irá o quê? Se esgotar. Nós vamos conhecê-lo verdadeiramente como Ele é, lá sabe aonde? Lá na glória. Mas cada dia a ovelha de Jesus Cristo vai seguindo a Ele. Por isso que a Bíblia diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ovelha de Jesus Cristo tem prazer de estar ouvindo a voz dEle, porque Jesus conhece, Ele conhece o seu pastor, e tem prazer em estar seguindo, caminhando com Ele todos os dias, porque Ele vai conhecendo verdadeiramente quem é o seu pastor a cada dia que passa, a cada instante. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto da vida do ser humano. Sabem por quê? Porque quando nós o seguimos, nós não nos perderemos mais. Pois o salmista, no Salmo 23, Davi também escrito, ele diz: Ele vai nos guiar mansamente. Olha só, amados irmãos, quem segue a Jesus não se perderá mais. Sabe por quê? Porque Ele vai nos guiar mansamente. Não é nos forçando, é de forma amorosa. Jesus vai se guiando mansamente as suas ovelhas. Quando o seguimos também, nós temos a certeza, nós temos segurança, porque Ele vai nos proteger dos perigos, dos lobos que estão aí querendo nos devorar. Quando o seguimos, nós vamos ter a paz, pois Ele próprio, Ele é o príncipe da paz. Quando o seguimos, não temeremos mais o mal, porque Ele venceu o mal por nós. Quando o seguimos, nós não teremos mais fome, pois Ele estará sempre nos levando aos pastos verdejantes, para nos alimentarmos de toda a verdade. Quando o seguimos, não sentiremos mais sede, porque Ele vai nos levar para as águas tranquilas. Eu acho interessante, amados irmãos, olhando aqui o contexto, onde diz: Ele nos levará a águas tranquilas. A ovelha não sabe beber em águas correntes. O pastor tinha que pegar água corrente e colocar numa poção lá, para poder as ovelhas beber. Por isso que ele diz: pois Ele nos levará o quê? Não a águas correntes, mas a águas tranquilas, calmas, mansas, e nós vamos matar a sua sede na sua presença. Quando seguimos o nosso sofrimento, Ele vai estar refrigerando a nossa alma. Vamos sofrer ainda um pouco aqui, por causa do pecado que habita em nossas vidas. Mas Ele estará sempre o quê? Refrigerando a nossa alma. E quando o seguimos, nós não ficaremos mais confusos, pois Ele sempre está nos orientando de forma segura. A palavra de Jesus é
e sempre será a verdade, pois Ele é a própria verdade encarnada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida não é um sentimento, é uma pessoa. E as ovelhas de Jesus Cristo já desfrutam desta pessoa na sua vida. Essa pessoa é Jesus Cristo, habitando nele todos os dias, guiando mansamente, levando para águas tranquilas, lhe dando descanso, refrigerando sua alma e dando descanso, porque ele sabe que um dia descansará eternamente nos seios do seu pastor. Amados irmãos, irmãs e todos que aqui que se encontram, para concluir esse terceiro ponto, eu quero dizer o seguinte: não sei quais são os seus projetos e os alvos da sua vida. Uma coisa a palavra de Deus nos orienta, mas coloque em sua vida, na sua mente e no seu coração, o alvo de seguir sempre a Jesus Cristo. Acima de tudo e acima de todos, e você, com certeza, receberá as bênçãos desse Supremo Pastor, pois Ele mesmo nos ensina na sua palavra: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça é seguir a Jesus Cristo. Quantos não estão perdidos no caminho da vida, sem Jesus, sem salvação, porque desistiram de seguir a Jesus? Mas hoje, esse pastor, ele te chama a segui-lo com todas as tuas forças, com forças renovadas, não em você mesmo, mas as forças renovadas nele, com ânimo, com encorajamento, pois saiba que Ele estará contigo por onde quer que você esteja, se você segui-lo a Ele de todo o seu coração. É um desafio. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, repetindo, as ovelhas de Jesus Cristo têm essas três marcas. Eles ouvem a voz de Jesus, Jesus as conhece e eles conhecem o seu pastor. E a terceira e última, elas seguem a Jesus Cristo. E concluo dizendo o seguinte: e para você, quem é Jesus Cristo? E quem é você para Jesus? Você é ovelha ou é bode? Como nós vimos hoje pela manhã, Jesus vai fazer a diferença. Naquele grande dia, Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Quem é você para Jesus? E para você, quem é Jesus? Uma coisa eu lhe digo, que nós temos promessas maravilhosas nesse texto aqui que nós lemos, que diz o seguinte: as ovelhas de Jesus, elas ouvirão a voz dele, elas serão conhecidas por Jesus, elas obedecerão, elas crerão, elas seguirão ao que Jesus está falando com elas, mas elas ganharão o presente da vida eterna. Ele diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ou seja, elas certamente nunca mais perecerão ou serão condenadas. Elas estão seguras na mão de Jesus. Ninguém as arrebatará da minha mão. Sabe por quê? Que ele diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Olha só, amados irmãos. Ou seja, elas foram dadas a Jesus pelo Pai.
Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, ou seja, ser ovelha de Jesus Cristo é algo precioso que Ele tem nas suas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Elas estão seguras, e da mão e do meu Pai ninguém pode as arrebatar. O Pai e o Filho estão unidos na preservação das suas ovelhas. Por isso que ele conclui: eu e o Pai somos um. Da minha mão e da mão do meu Pai não tem quem as arrebate mais. Vocês, as ovelhas, são preciosas para mim. Foi um presente que meu Pai me deu. É a coisa mais preciosa que eu tenho, segundo Jesus Cristo. São as minhas ovelhas. Então, a intimidade com Jesus é fruto da fé. Isso fica muito claro. As ovelhas de Jesus Cristo crerão nele, conhecerão cada vez mais ele, ouvirão a sua voz e o seguirão. Isso é intimidade com o pastor. Do pastor para com as ovelhas e da ovelha para com o seu pastor. E finalizo dizendo o seguinte: que você possa desfrutar sempre dessa real e doce comunhão com o Senhor Jesus. Ele é o Deus encarnado, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente, o sumo pastor e salvador da igreja, que fala com o seu povo, conhece o seu povo e guiará o seu povo para a eternidade com segurança. Que você possa fazer parte deste rebanho, do rebanho do Senhor Jesus Cristo, o supremo pastor das almas resgatadas. Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e bondoso Deus, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.